Você, arquiteto, sabe o que é briefing e tem dado atenção a essa etapa do projeto? Olá, eu sou Priscila Kahneber, sou arquiteta e sou idealizadora de um movimento chamado ProTransforma. Hoje eu vim aqui falar para você sobre briefing. O briefing é uma etapa do processo criativo onde a gente entende as demandas do cliente, organiza isso de uma maneira metodológica para que você não se perca ao longo do processo criativo e esqueça o que realmente é importante para o teu cliente ou não. Você tem feito isso com cuidado, com atenção, para que você diminua o seu retrabalho e tenha projetos mais eficientes, melhor elaborados e com um resultado muito melhor? Normalmente os arquitetos fazem um briefing de projeto, que é o briefing entender as necessidades do cliente. Se você, por exemplo, está fazendo um projeto de uma residência, quantos cômodos tem, quantos cômodos o cliente vai querer, que tipo de perfil ele qual é a estrutura familiar dele, quais são os estilos de referência que ele tem. É um briefing de projeto, né? Aí você entende quais são essa lista de necessidades do cliente e desenvolve o projeto em cima disso. Normalmente os profissionais se atentam muito à parte técnica, né? Essa lista de programa de necessidades, e esquece um pouquinho de entender quais são as necessidades emocionais e psicológicas desse projeto. Por exemplo, qual é a importância daquele projeto para o cliente? Qual é a importância do projeto, por exemplo, se for uma casa para aquela família? Muitas vezes é a realização de um sonho, ou às vezes é a economia da vida inteira deles. Isso tem um apelo dentro do seu projeto, se você entender esse lado emocional do cliente, que pode te ajudar com algumas sacadas para que o projeto fique melhor elaborado. Eu tenho falado nos meus treinamentos que a gente realmente precisa ter empatia e entender se colocar no lugar do cliente. Quando a gente elabora um briefing, organiza isso de maneira sistematizada e deixa isso sempre próximo, a gente tende a não se perder novamente no processo. Porque o que acontece? Quando a gente está projetando, a gente acaba tendo mais ideias, vê uma coisa na internet, o Pinterest é maravilhoso, né? E às vezes a gente se perde nessas novas ideias e até mesmo o cliente. Se você tem um briefing bem elaborado e ele é o teu norte, ele é o caminho para desenvolver o teu projeto, ele não perde a essência e você não perde tempo no meio do processo fazendo outras coisas que não vão dar resultado para aquele cliente. Então isso é o briefing, isso é o norte do projeto, né? Quanto melhor isso tiver claro para você e isso for relembrado ao longo do processo inteiro, menos retrabalho você tem e mais produtivo você é. Tendo menos retrabalho e sendo mais produtivo automaticamente, você é mais lucrativo, então seu negócio começa a ter mais lucratividade. Esse é o briefing, né, a essência do briefing de projeto. Mas tem um briefing que a maioria dos profissionais não faz. E aí fica a dica para você nesse vídeo. Briefing de orçamento. Você já ouviu falar sobre isso? Briefing de orçamento naquela primeira reunião que você tem com o seu cliente, você fazer algumas perguntas essenciais ou básicas, vamos chamar assim, para você tentar entender melhor como é o perfil desse cliente, como ele compra, o que é importante para ele, e quando você for apresentar a proposta para ele, você poder usar desses artifícios. Isso faz parte do que eu chamo no ProTransforma do lado B da arquitetura. Não faz parte tanto da técnica e sim da parte emocional, da conexão com o cliente, de entender realmente quais são as necessidades dele. Evoluir no seu processo de briefing normalmente é uma coisa muito simples, mas você precisa de um método, e eu tenho um método que eu já apliquei e aplico nos meus treinamentos e na mentoria. Se você quiser saber mais sobre isso, segue a gente nas mídias sociais ou no www.protransforma.com.br. Obrigada!